Olá, gente! Pastor Doutor Luiz de Matos gravando agora o vídeo de número 32 do nosso grande seminário de escatologia. Estamos estudando o período da tribulação e estudamos no nosso vídeo anterior a primeira e a segunda taça. Agora nós vamos refletir sobre a terceira taça. Veremos também, amados, que a terceira taça tem paralelo com a terceira trombeta, ok? A segunda taça tem paralelo com a segunda trombeta, a terceira taça tem paralelo com a terceira trombeta. Vamos ler a terceira taça. Apocalipse capítulo 16, verso 4. O terceiro anjo derramou a sua taça sobre os rios e nas fontes de água, e elas se tornaram em sangue. Amados, após o derramar da terceira taça, toda a água potável será transformada em sangue. E lembrando que a água do mar já foi toda transformada em sangue com o derramamento da taça anterior. Então, meus amados, não haverá mais água potável no planeta. Então, para se conseguir água para o consumo pessoal, vai se fazer necessário destilar o sangue e substituindo a água potável daquele sangue, daquela mistura sanguinolenta, ok? E esse processo vai encarecer muito a água, muito o custo da água, ok? Imagine quanto é que vai custar 1 litro de água. Agora, não é só isso, né, gente? Como é que vai ficar a situação das higienes corporais? Como é que vai ficar a situação dos banhos? Mesmo porque, não se esqueçam, a população toda está chagásica. Lembram-se das úlceras malignas? Elas são malignas porque não têm cura. Então, esse momento, quando não vai haver mais água, porque tudo foi transformado em sangue, nós vamos ter que destilar o sangue para poder separar a água. Nós não vamos dispor de água nem para os curativos. Ok, meus amados? Não tem água. A água, para ser obtida, terá que ser extraída do sangue. Muitas pessoas acham que essa passagem profética registrada no nosso livro do Apocalipse é uma passagem de indicativo simbólico. Ou seja, não vai ser nada transformado em sangue. Queridos, eu quero perguntar para quem pensa desta maneira. As pragas do Egito, lembra das pragas do Egito? Especialmente aquela em que as águas foram transformadas em sangue. Eu lhe pergunto se lá nas pragas do Egito, essa transformação em sangue foi simbólica ou foi real? O que relata Êxodo, capítulo 7, verso 17 a 21, onde está o relato das águas do Nilo que se transformaram em sangue e que morreram os seres vivos naquelas águas, eu pergunto se aquilo foi simbólico ou foi realidade. Meus amados, ali no Êxodo, capítulo 7, foi apenas a água existente no Egito. Mas aqui no Apocalipse é toda a água da terra. Toda a água da terra. O mar e a água dos rios e dos lagos, a água potável, ok? Gente, para Deus transformar em sangue as águas do Egito ou as águas do mundo todo, não tem diferença nenhuma. Deus não tem o propósito, meus amados, de criar terrorismo e nem de criar apreensão, tampouco criar suspenses ou fantasias na vida de ninguém. Ok? Quem pensa dessa maneira
na verdade não conhece a palavra de Deus e não conhece a história de Israel. E como consequência, vai ficar por aqui quando a tribulação acontecer para tirar as suas dúvidas, porque certamente não vai participar do arrebatamento da igreja. Ok? Vamos recordar qual é o cenário mundial após a segunda taça? Vamos lá. Todos estão ulcerosos, lembram? Chagásicos, todos estão sem forças, todos estão enfraquecidos. Saúde mesmo ninguém tem. Não há assistência médica, mesmo porque não tem remédios para todos e mesmo porque também não há recursos para comprá-los. Não há água, Portanto, os cuidados de higiene corporal e os cuidados de higiene quanto às feridas vão ser extremamente caros. Não tem água para uso doméstico, ok? Não há água e também não há dinheiro, ok? E se houver dinheiro, o custo da água vai ser extremamente grande. Também não há remédios. Também a comida é escassa e é escassa a água para preparar essa comida. Na verdade, amados, só há sofrimento. O que há é muito mau cheiro, ok? Mau cheiro por causa da mortandade marítima, mau cheiro por causa da mortandade dos rios e das lagoas, da água potável e contaminação em função desse produto apodrecido dos cadáveres que estão esparsos por toda a terra. A vida humana, nesse momento, ela será absolutamente insustentável. Some-se a tudo isso nessa altura que haverá mais preocupação, não haverá mais preocupação de se sepultar os mortos. Ok? Há tantos deles, e outra, a morte está espalhada por todo lado, não só com os animais, também com os seres humanos. A morte passou a ser o natural. Ficar vivo é que é o anormal, ok? E qual é a família que não tem pelo menos um morto? Pois é, meus amados, é neste cenário de um mundo sem Deus, é neste cenário de um mundo pagando pelas consequências do seu pecado, que nós vamos ter o avanço do sofrimento através de mais uma taça. Como eu já disse, Deus tem poder de piorar ainda um pouco mais aquilo que está já muito piorado. Então vamos para a quarta taça, meus amados. Quero dizer para vocês que cada uma dessas taças tem duração muito próxima de 2 meses, ok? E com isso vocês podem fazer uma ideia do tempo do tormento de cada taça. A quarta taça se encontra registrada no livro do Apocalipse, capítulo 16, verso 8 e 9. E ela diz assim: E o quarto anjo derramou a sua taça sobre o sol, e foi-lhe permitido que abrasasse os homens com fogo. Verso 9. E os homens foram abrasados com grande calor. Amados, a quarta taça vai alterar o resultado da ação do sol sobre as pessoas. De modo que o calor do sol, o calor ali fora, né, onde está o sol, vai se tornar terrivelmente insuportável. Ninguém vai conseguir sair de casa durante o dia. A situação do mundo após a quarta taça não dá para imaginar, porque as lesões e os efeitos dos tormentos são acumulativos para aqueles que não morreram. Lembra-se, o pessoal está ulceroso, chagásico, sem água e se alimentando muito mal, sem assistência médica, sem medicamentos. A saúde pública está em calamidade, e isso em todo o universo. Não há quem tenha saúde
por terem suportado até então todos os tormentos dos selos, das trombetas e também das taças, ok? Todos estão ulcerosos e se apresentam como se fossem leprosos graves. O caos no setor produtivo é total, mesmo porque todos estão sem condições adequadas para trabalharem na agropecuária. A falta de alimentos certamente vai ser severa, porque cairá em muito a produção dos alimentos, por causa da morbidade das pessoas. Todos estão com a saúde comprometida. As pessoas não podem sair de casa durante o dia por causa do sol escaldante lá fora e da situação da pele de cada um. Não há água para nada, muito menos para a higiene corporal. O uso do ar-condicionado não vai ser possível, meus amados. O uso do ar-condicionado não vai ser possível. O do ventilador, menos ainda. Por causa da situação das úlceras que está afetando a pele de todas as pessoas. E são úlceras dolorosas, são úlceras malignas e perniciosas. Isso quer dizer que elas têm inflamação local. E a inflamação é incompatível com o frio ou com o vento do ventilador. Verdadeiramente, amados, a vida está nos limites do sofrimento. Eu quero deixar aqui a informação de que nem todos vão morrer nesse período, apesar do sofrimento. Ok? Nós vamos perder 3/4 da população, no sentido global, mas Deus vai permitir que pelo menos 1/4 da população saia do outro lado. Ok, meus amados? Vamos ficar por aqui e nos preparar para o próximo vídeo. Muito obrigado a todos. Podemos dizer amém, gente? É uma situação indescritível, é uma situação terrível, é uma situação inimaginável. Mas está aí, meus amados. É Apocalipse, é a realidade bíblica e profética que aguarda o mundo após o arrebatamento da igreja. Amém?